ajuda, restaura minha vida, me dá confiança. Diante do Pai, eu quero estar. Assim é melhor. Eu tenho consolo, eu tenho abrigo. Eu quero estar. É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança. É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança. É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança. É quem me ajuda, restaura minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Rádio Popular, agora são 17 horas e 51 minutos, 17h51. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que a partir deste momento já está nos ouvindo nas comunidades de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a você de Colina de Laranjeiras, Chico City, a você, amigo ouvinte também do bairro Vista do Mestre, esse belíssima paisagem daqui do estúdio da Rádio Popular, qual nós estamos transmitindo o programa Falando de Jesus, nesta sexta-feira maravilhosa. A Vista do Mestre, realmente, do Mestre Álvaro, está linda. Parabéns aí a todos que podem desfrutar dessa maravilha de Deus, ao qual nós temos esse privilégio de realmente contemplar e agradecer a Deus por essa linda paisagem, ok? Agora são 17 horas e 52 minutos, 17h52. Quero saudar também aos nossos amigos ouvintes de Planalto Serrano do Bloco A, Bloco B, Bloco C, a você que está em Campinho da Serra 1, em Campinho da Serra 2, a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo em Maria Nilbe, a você que está aí na Avenida Argentina, na Avenida Guarapari, a você que está próximo aí da Unidade de Saúde, a URPA, né, lá na Serra Sede. Um abraço, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão no ponto de ônibus, em qualquer lugar, aí na Avenida Montanha, na Avenida Cachoeiro, na Avenida Planalto, na Avenida Brasília, a você também que está aí na Praça da Feira, em Novo Horizonte, não, aí na Praça da Feira, em Planalto Serrano, com certeza na Avenida Bela Vista, ok? Tarde gostosa, tarde maravilhosa, tarde de 9 de janeiro do ano de 2015. Com muita alegria também queremos saudar a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo na Avenida Terceiro Mundo, lá em Cidade Continental, no setor África. A você também que está aí na praça do setor Ásia, aí próximo à banca de revista. Uma boa tarde para você. Aproveitando a sua caminhada, as pessoas estão caminhando aí pelo calçadão que interliga a Cidade Continental a Balneário de Carapebus. Uma boa tarde a você que está caminhando, aproveitando esta tarde maravilhosa. O sol já está quase se pondo, então você está aproveitando, fazendo um pouco de ginástica, fazendo um pouco de exercício, com certeza para agradar a Deus em primeiro lugar e depois a sua saúde, ok? Quero mandar um abraço para todos vocês que estão conectados conosco pelo site da rádio www.radiopopular.net.br, a você também que está nos acompanhando pela Web TV, aquele abraço, com certeza, a todos os nossos ouvintes, ok? Bom, nós já estamos saudando a todos os nossos ouvintes da Rádio Popular, e daqui a pouquinho vamos continuar ouvindo o louvor aí com Regis Danese, Minha Família, e depois La Mendonça, ok? Essa linda canção, Eu Mato um Gigante, ok? Vamos atender o telefone e daqui a pouquinho, com certeza, já estamos de volta. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor, que edifica minha casa.
convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Léa Mendonça. CD Profetizando Vida. Breve, mais um lançamento de casa. Deus, eu sou imbatível. Não tem urso, não tem leão, não tem gigante. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Exclusiva. Quem não me viu lutando com o urso e o leão, nos momentos de solidão, não dá nada por mim. Mas hoje terá a chance de me ver lutar contra este gigante, o valente filisteu. Ele veio zombando, usando armadura de homens, mas eu vou contra ele no nome do meu Deus. Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem eu sou, queria celebrar minha derrota, vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos deste Golias, pois na minha família ninguém se perderá. Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem eu sou, queria celebrar minha derrota, vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir. Rádio Popular, agora são 17 horas e 59 minutinhos. Queremos desde já, e já estamos nos preparando, já estamos preparados para mais um programa Falando de Jesus. O nosso mensageiro de hoje, o pastor Adão Rocha, já entrou em contato conosco, já está a caminho, já está chegando na Rádio Popular, ok? Então nós vamos entrar na nossa oração, na oração do Pai Nosso, vamos aí na oração da família, na abertura do programa Falando de Jesus, e depois, com certeza, vamos estar só aguardando o pastor chegar para trazer a mensagem de Deus hoje, nesta sexta-feira, dia 9, para mim, para você, para todos nós que estamos aí na Praça de Taquara 1, na Praça de Taquara 2, a você que está na Praça de Novo Horizonte, a você que está na Praça em Planalto Serrano, em Campinho da Serra, em Vista da Serra, a você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está nas academias populares, e também, com certeza, quero desde já mandar um abraço lá para o meu amigo Marcos, ok? Marcos Frizeira, diretor da Academia Razões de Corpo, o qual está acompanhando a nossa programação lá em Colina de Laranjeira. Um abraço a todos vocês.
Agora na Serra são 18 horas. Seis horas. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.
o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular, ligada em você. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. A Rádio Popular tem o prazer de convidar você, morador e ouvintes de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras e Chico City, e aos internautas para participar conosco do programa Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas. Participe no telefone 3341-4079 ou pelo site www.radiopopular.net.br. Peça o seu louvor, a sua oração. O programa é de Deus, a direção é de Jesus. Realização Igrejas Evangélicas. Apoio total da Rádio Popular. Não perca, vai ser uma bênção. Fogo se acende. São 18 horas e 8 minutos. O pastor Adão Rocha, o responsável pela a palavra de Deus nesta tarde, sexta-feira, já está no estúdio da Rádio Popular. Acabou de chegar no estúdio, ok? Então vamos só aguardar uns 2 minutinhos até o pastor se posicionar aqui na mesa central para começar exatamente a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração. Enquanto o pastor vai se assentar, se organizar direitinho, nós vamos estar ouvindo um louvor aí com Sérgio Lopes, Um Coração Hebreu. Agora na Serra são 18 horas e 8 minutos. Anos me servistes como a um senhor, por não saber que eu era um de vós. Mas como revelar e ter que continuar a assistir à vossa opressão? Mas cada vez que eu via o vosso sangue pelo chão, é como se estivesse em minhas mãos. O vosso Deus também é meu sangue também é hebreu. A vossa dor sangrou meu coração. Se vossa honra eu não tiver, de outra nação não quero ver. Se vosso amor eu não tiver, de outra nação não vou querer. Se pelas águas me salvei, por águas eu vos guiarei, até que a liberdade brilhe
Queridos ouvintes da Rádio Popular, é um prazer mais uma vez estar aqui nos estúdios para compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede nesta tarde. Um dia lindo, uma tarde maravilhosa, e nós somos privilegiados por podermos compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. Quero trazer aqui já a minha saudação a todos os ouvintes, desejar que Deus os abençoe muito nesta tarde. Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 a 36. Eu quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali orando. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Quando viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhes que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram foram curados. Palavra do Senhor. Querido ouvinte da Rádio Popular, desse programa tão especial, falando de Jesus, eu quero compartilhar com você uma meditação nesse texto. Um texto lindo, riquíssimo, maravilhoso, que nós podemos desfrutar dele. Eu quero te convidar, se você puder, a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor e consagrarmos nossas vidas a Ele. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta tarde, pedindo a direção para esta palavra. Eu sei, Senhor, que os ouvintes da Rádio Popular, do programa Falando de Jesus, e estão agora esperando do Senhor uma resposta para os seus problemas, para as suas adversidades. E eu oro por eles, Senhor, para que eles sejam tocados através desta santa palavra. Que a mente, que o coração deles, que a vida deles sejam mudadas através do teu poder. Eu invoco o poder que há no nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, entra em cada casa, entra em cada família, entra em cada relacionamento. Faça a mudança necessária. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados ouvintes da Rádio Popular, do programa Falando de Jesus, quero compartilhar com você esse texto e, ao fazê-lo, eu desejo compartilhar dos princípios espirituais que nortearão a nossa vida nesse ano de 2015. Estamos no início do ano de 2015. Certamente você ainda está aí se planejando para todas as coisas boas que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Eu particularmente tenho certeza
de que Deus fará muitas coisas boas na minha vida. E eu tenho certeza que Deus também vai fazer na sua vida. Mas talvez você entrou esse início de ano, embora o ano seja novo, seus problemas ainda são velhos. São os problemas do ano passado ainda. São as coisas que ficaram para trás, que não foram resolvidas. E eu quero que você comece esse ano de 2015, nesse primeiro sermão que estou pregando nesse ano aqui na Rádio Popular. Estou compartilhando com você desse primeiro sermão do ano. E eu quero desejar a você que você não entre nesse ano de 2015 com os problemas que o atormentou no ano de 2014. Quem sabe no ano de 2014, de alguma forma você ficou magoado, de alguma forma você ficou aborrecido com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com o seu filho. Quem sabe alguma mágoa, algum ressentimento permeou seu coração e você ficou um pouco distanciado e encontra hoje talvez solitário, no seu canto, no seu recolhimento. Mas eu quero te aconselhar a perdoar. 2015 chegou, ano novo, e Deus tem uma vida nova para te oferecer. E é claro que nesse contexto de vida nova, nós precisamos contar com o sobrenatural de Deus. E nesse texto que acabei de ler, nós estamos vendo como Jesus se movia no sobrenatural e como seus discípulos também se moviam no sobrenatural. E o meu texto, o meu tema para esta tarde é como mover-se no sobrenatural. Quero compartilhar com você uma ideia, uma meditação do que a gente pode fazer para mover no sobrenatural, para se mover no sobrenatural. Porque se a gente não se mover no sobrenatural, nós não vamos vencer os nossos problemas. Aí vamos ficar com um ano novo, com problemas velhos. E eu acredito que Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente passe uma borracha nos problemas de 2014 e que a gente recomece 2015 debaixo de uma nova perspectiva. Uma perspectiva de um ano melhor, um ano mais abençoado. Mas é claro que a gente não pode conquistar isso, esse mover no sobrenatural, com um coração cheio de amargura, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de ressentimentos. Então, meu primeiro pedido para você nesta tarde é: perdoe quem lhe feriu. Libere perdão para a pessoa que te magoou. Também se permita se sentir perdoado. Porque se você não se sentir perdoado, você não vai estar em condições de receber as bênçãos que vou mencionar nesse texto. A primeira coisa que eu preciso é que você precisa, nesse novo ano, andar em amor. E nós não podemos andar em amor com o coração magoado. Porque a mágoa, o ressentimento, a ira, a angústia, a autocomiseração, que é aquela dó de si mesmo, isso são coisas da velha natureza, são coisas do velho homem, do homem do pecado. Já o amor, o perdão, a misericórdia, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, são coisas do novo homem, do homem que anda com Deus, da mulher que anda com Deus, da pessoa que anda com Deus. Então, para você receber esta palavra nesta tarde, é impreterível que você decida andar em amor. Sem amor, sem perdão, sem comunhão, o sobrenatural não vem. O sobrenatural de Deus só vem para as nossas vidas quando nós estamos andando em amor. E é por isso que eu quero te aconselhar isso nesta tarde. Se você fizer isso, com certeza, o sobrenatural de Deus virá para a sua vida.
e você vai viver uma vida completamente diferente neste ano de 2015. Então, o meu tema nesta tarde é esse assunto maravilhoso que está nesse texto sagrado, nesse texto abençoado de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33, a 36, quando Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou sobre as águas. O que eles fizeram? Quais passos eles deram? O que nós podemos fazer? Como podemos também enfrentar as lutas e vencer? O meu primeiro tópico para esta tarde é um chamado à intimidade do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 14, a primeira coisa que nós vemos é que Deus nos chama para um nível de intimidade. E dentro desse primeiro tópico, a primeira coisa que quero compartilhar aqui é sobre o tipo de relacionamento que Jesus tinha com a multidão e o tipo de relacionamento que Jesus tinha com os 12, seus discípulos. E nós observamos que há uma maneira diferente nesses dois padrões. O padrão de relacionamento de Cristo e a multidão e o padrão de relacionamento de Cristo e seus discípulos. Quando a gente avalia esse texto, nós percebemos que Cristo dá uma ordem direta para os seus discípulos. Pegue o barco e atravesse para o outro lado. Uma ordem específica. Diz até a tradução da NVI, que foi a tradução que eu li nessa tarde, que Jesus insistia com eles. Ou seja, Jesus era mais incisivo, mais forte. Sua palavra era mais firme para os discípulos. Já com a multidão, nós vemos Jesus agindo de uma outra maneira. Jesus estava dando para eles carinho, afeto, cuidado pastoral, curas, ensino de palavras e, posteriormente, mais tarde, despedida. E quando tudo termina, alta madrugada, Jesus volta para os seus discípulos. A multidão é despedida para suas casas, mas Jesus volta ao encontro dos seus. Então isso nos mostra que Jesus volta para a intimidade daquele ciclo. Esses discípulos vão experimentar uma coisa que a multidão não experimentou. Eles verão Cristo andar sobre as águas. A multidão não viu Cristo andar sobre as águas. Ninguém da multidão teve o privilégio também de andar sobre as águas. Cristo andou sobre as águas e Pedro também andou sobre as águas. Por aí nós podemos concluir que a intimidade nos dá privilégios. Nos dá alguma vantagem na caminhada com Deus. A segunda coisa que quero compartilhar dentro desse contexto de intimidade, do chamado de Deus, do chamado do Senhor para a intimidade, é que a intimidade ela tem um preço. Se você é uma pessoa que neste ano de 2015 quer ser mais íntimo de Deus, essa intimidade vai te custar um preço. É claro, todos nós sabemos disso, que os relacionamentos mais significativos demandam mais tempo. Por exemplo, quando você queria conquistar sua namorada, você gastava mais tempo, seja no telefone, na internet, ou pegando ônibus para visitá-la na sua casa. De alguma forma você investiu mais tempo nisso, porque é o relacionamento do coração. Quando você queria ensinar seu filho a jogar bola, por exemplo, você gastou mais tempo com ele, andar de bicicleta. Os relacionamentos mais importantes demandam mais tempo. Se você quer intimidade com Deus, você precisa impreterivelmente dedicar mais tempo neste ano de 2015. Talvez você diga, pastor, mas eu já não tenho tanto tempo assim. Então, não posso deixar de dizer para você uma coisa. De repente, você tem que acordar mais cedo, levantar de madrugada,
De repente você tem que deixar o futebol de lado, talvez. De repente você tem que gastar menos tempo com a internet para você desenvolver essa intimidade com o Senhor. Esse é o meu primeiro tópico sobre como mover no sobrenatural. O Deus nos chama para a intimidade. Essa intimidade nos dá privilégios. Essa intimidade nos dá vantagens, porém ela tem um preço. Essas duas coisas precisam ser equilibradas. E é claro que quando a gente caminha para essa vida de intimidade, o sobrenatural de Deus acontece. O sobrenatural de Deus vai acontecer na medida em que você se tornar mais íntimo do Senhor, mais íntimo de Deus. Os segredos dele serão revelados. O meu segundo tópico dentro desse tema de como mover-se no sobrenatural vai falar da vida secreta de oração de Jesus. Nesse segundo ponto, Jesus nos mostra como ele tinha uma vida de oração e como essa vida era tremenda. Diz-nos o texto sagrado que ao cair da tarde, Jesus despede a multidão e Jesus sobe ao monte para orar. E diz o texto que ele foi orar sozinho. E essa é uma coisa importante. Estar a sós com Deus. Orar sozinho, orar de madrugada. Diz a Bíblia que ele subiu ao monte. Isso mostra que Jesus tinha uma vida secreta de oração. Quando a tarde chegou, Jesus já estava ali orando. A noite chegou e Jesus estava também lá no monte, a sós com Deus. A madrugada chegou e Jesus ainda continuava lá. E diz-nos o texto que alta madrugada, ou seja, ainda escuro, Jesus veio andando sobre as águas para encontrar com seus discípulos. A segunda verdade que quero compartilhar sobre a vida secreta de oração é a seguinte. Qual era o ponto-chave das orações de Jesus? Por que Jesus orava tanto? Muitas vezes nós paramos para orar e oramos 10 minutos e parece que os assuntos acabam. Mas Jesus conseguia orar a tarde inteira, noite inteira, madrugada inteira. Por que ele orava tanto? E duas coisas eu quero compartilhar aqui. Primeiro, é claro que Jesus orava por si. Orava por ele mesmo. Mas Jesus também orava pelos seus discípulos. Porque diz-nos o texto sagrado que os discípulos estavam enfrentando um vento contrário. E talvez esse seja o grande propósito da sua oração de 2015. Orar por você mesmo, por sua casa, por sua família. Mas orar também por aqueles amigos que estão enfrentando ventos contrários. Que estão enfrentando doenças, estão enfrentando tempestades, estão enfrentando problemas no casamento, estão enfrentando problemas financeiros, graves crises. E se a gente for avaliar, amados ouvintes, as nossas necessidades, nós vamos perceber que nós vamos ter que gastar mais tempo em oração. Quantas pessoas você conhece no seu ciclo de amizade que estão enfrentando ventos contrários? E é claro que a nossa oração não pode ser uma oração egoísta. Nossa oração não pode ser só por nós, só por mim, só por minha casa. Precisa ser, antes de qualquer coisa, pelo meu amigo, pelo meu vizinho, pelo meu próximo. E isso não tem a ver se o meu próximo gosta de mim ou não gosta. Porque em Mateus, no capítulo 5, nos versos 42, Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando Cristo estava orando lá no monte, com certeza Cristo estava orando pelos seus perseguidores. Porque ele mesmo ensinou esse princípio. É claro que Jesus não ia ensinar um princípio desse para nós se ele não praticasse. Todas as vezes que nós ensinamos coisas que não praticamos, nós estamos sendo hipócritas. Falamos, mas não cumprimos. E Jesus
era uma pessoa que jamais foi hipócrita. Com certeza, ele tinha orado pelos seus inimigos. Quero te dar um conselho de Deus nesta tarde. Para as coisas acontecerem em sua vida neste ano de 2015, para o sobrenatural de Deus acontecer, você vai precisar orar por quem te persegue. Na verdade, nós deveríamos gastar tempo orando pelas pessoas que nos perseguem. Porque se elas estão nos perseguindo, elas são as pessoas mais carentes de oração. Deveríamos gastar mais tempo orando por quem nos persegue, porque dessa forma nós os abençoaríamos, colocaríamos sobre eles a mão do Senhor. Jesus conseguia fazer isso, ele tinha uma vida secreta de oração. Para você se mover no sobrenatural nesse ano de 2015, você vai ter que gastar tempo com essa vida secreta de oração. Orando por você, sua casa, sua família, orando pelos seus amigos que estão enfrentando ventos contrários, mas também orando pelos seus inimigos. É a orientação de Jesus em Mateus no capítulo 5. Número 3 é o meu terceiro tópico para esse tema, como se mover no sobrenatural. Eu já falei do chamado da intimidade e já falei da vida secreta de oração que você precisa ter. Agora, o meu próximo tópico é o perigo das falsas crenças. Quando a gente olha esse texto e vê Jesus andando sobre as águas, diz-nos o texto sagrado que quando Jesus vai passar à frente do barco dos discípulos, eles pensam que Jesus é um fantasma. O que Jesus tem a ver com fantasma? Nada. Por que os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma? Porque a mente deles estavam tomadas por falsas crenças. Meus queridos ouvintes, para você se mover no sobrenatural, você vai precisar eliminar da sua mente as falsas crenças. Quando Jesus percebe que seus discípulos ficam assombrados, a primeira palavra que Jesus disse para eles é: não tema, sou eu, não tenha medo. Você sabia que o medo estabelecido no coração impede as vitórias de Deus? São as falsas crenças. Tem gente que acredita em qualquer coisa, mas não acredita na palavra de Deus. Se alguém lançar sobre ele uma maldição, ele acredita naquela maldição. Mas se alguém o abençoar, ele não acredita na bênção. Por causa das falsas crenças, nós precisamos fazer o que Pedro fez nesse texto. Pedro dá um exemplo de como vencer as falsas crenças. Ele pergunta: Senhor, és tu mesmo? E Jesus disse: sou eu. Não tenha medo, Pedro, sou eu. Ele disse: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. E diz-nos o texto sagrado que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Nós precisamos ter coragem para enfrentar as falsas crenças e arrancar elas do nosso coração. Se alguém te amaldiçoou, se alguém te lançou uma praga, se alguém te rogou uma obra de feitiçaria, fez alguma coisa estranha, eu quero te aconselhar nesta tarde, meu querido, coloque o seu pensamento em Deus e saiba que Deus é maior do que todo e qualquer mal que possa acontecer nessa terra. Como diz o escritor de Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus é por nós. Se Deus nos deu o seu único filho, o que Ele não nos dará? Romanos 8, o apóstolo Paulo fala disso. Mas arranca as falsas crenças do seu coração, porque elas te impedem. Acredite apenas na palavra de Deus, ela é a verdade, ela não muda. Pedro precisou substituir a ideia de um fantasma pela verdade de um Cristo vivo. Quando a ideia de um fantasma saiu da mente dele e a ideia de um Deus vivo veio na sua mente, ele pôde andar sobre as águas. É claro que eu sei que você é inteligente, você sabe que aqui não é andar sobre as águas mesmo, né? Aqui é um sentido figurado. O que é andar sobre as águas, pastor Rocha? O que fala esse texto? Andar sobre as águas é você enfrentar problemas e não naufragar nos problemas.
Andar sobre as águas é você estar diante de uma doença e não ser derrotado pela doença, mas alcançar a cura. É você enfrentar uma perseguição no trabalho, mas não retribuir com o mal e retribuir com o bem. Isso é andar sobre as águas. Andar sobre as águas é se mover no sobrenatural, é não deixar ser abatido pelos problemas da vida. E nós precisamos disso. Isso Deus nos promete. Mas, pastor, qual é o ponto-chave para a gente conseguir fazer isso? O ponto-chave é a audição divina. Naquele escuro, Pedro não conseguia ver nada, mas Pedro conseguia ouvir. E ele reconheceu a voz de Jesus no meio da escuridão. Queridos ouvintes, nesta tarde eu desejo que você também, no meio do problema que você está passando, no meio da adversidade que você está passando, no meio dos percalços que a vida tem lhe proporcionado, que você consiga ouvir a voz de Deus. E pode ter certeza que a voz de Deus para você nesta tarde é: coragem, não pare, não desanime, mas continue crendo no seu milagre. Creia no seu milagre. Quarto lugar de como mover sobre as águas. Se você já removeu as falsas crenças do seu coração, você vai poder andar sobre as águas. E a primeira coisa que quero pontuar nesse ponto de andar sobre as águas, que é o mover no sobrenatural, é a simplicidade com que Jesus dá o comando para Pedro, dizendo: vem! Se nós pararmos para pensar na simplicidade desse convite de Jesus, porque Pedro, irmãos, queridos ouvintes, ele não era nenhum expert em andar sobre as águas. Ele nunca tinha feito aquilo, ele não sabia. E Jesus fala para ele: vem. Você sabe qual é o nosso principal problema? Que quando Deus nos convida para fazer coisas que nós nunca fizemos, nós ficamos: mas eu nunca fiz, eu não tenho experiência, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Pedro em nenhum momento ficou pensando que ele era um simples pescador. Pedro disse: eu vou botar o meu pé nessas águas e vou pisar firme e vou caminhar. Pedro entendeu que Cristo chamava para exercer um dom. E esse é o primeiro tópico que eu quero compartilhar sobre o andar sobre as águas. Ninguém pode enfrentar um problema se não receber o dom de Deus. É o dom de Deus que nos faz vencer os problemas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas que mesmo diante da afronta se permaneceu calmo, permaneceu sereno, não perdeu o equilíbrio. Permanecer calmo e sereno é um dom de Deus. É um fruto do Espírito, chamado de mansidão. Está em Gálatas capítulo 5, versos 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio em outras traduções. Andar sobre as águas tem a ver com o dom de Deus, o dom que Deus derramou sobre nós. Tem pessoas que têm o dom da paz, eles têm a paz de Deus, eles não perdem o controle de Deus. E diz a Bíblia, em 1 Coríntios 12, 7, que as manifestações do Espírito é dado para um fim proveitoso. Queridos, o que Deus queria ensinar a Pedro a andar sobre aquelas águas? Deus queria dizer: Pedro, com o meu poder você vence. Com o meu poder o impossível acontece. Com o meu poder você se torna vencedor. Mas quero chamar sua atenção para que um seguinte fato. Dentro daquele barco havia 12 pessoas. Só uma teve coragem de dizer: o que o senhor quer que eu faça, Senhor? Isso nos mostra que a maioria das pessoas são negativistas, incrédulas. Nesse ano de 2015, não seja negativista, não seja incrédulo. Tenha fé, tenha confiança. Saiba que Deus é real, que Ele é verdadeiro, e saiba que Ele deseja compartilhar o poder dEle comigo e com você.
Quando você estiver diante de uma situação muito difícil, saiba que o poder de Deus te dará confiança. E talvez você diga, pastor, mas o texto sagrado nos mostra que quando Pedro estava já terminando a caminhada, ele começou a afundar. É verdade. O texto nos mostra isso. Mas eu quero chamar a atenção sua para o fato de que Pedro começou a afundar, mas não afundou, porque Deus o segurou pela mão. Ou seja, todos aqueles que ousar serão protegidos por Deus, serão guardados por Deus. Os nossos inimigos desejam que nós afundemos. É de verdade isso que eu estou te falando. Os seus inimigos desejam que você afunde. E não estou falando de apenas pessoas, estou falando de demônios. Estou falando de principados, de poderes das trevas, de hostes espirituais da maldade, dos seus adversários. Eles querem que você afunde. Mas eu quero dizer para você, queridos, Jesus quer te manter de pé. Jesus quer te manter na crista da onda. Então você diga, pastor, como é que isso é possível? Nós temos um exemplo muito claro de que é possível manter na crista da onda. Ouviu o Medina aí, o nosso surfista? No meio de grandes campeões, ele se manteve na crista da onda. Não é verdade? É possível se manter. Pastor, mas ali foi uma habilidade adquirida. Existem essas duas coisas, a habilidade adquirida e a habilidade dada por Deus. Não importa como ele adquiriu, com muito treinamento, mas foi um dom que Deus o deu. Deus o deu o dom. E por isso ele venceu e é hoje um campeão mundial. Eu creio que em 2015 é o ano que Deus também quer te fazer um campeão mundial, quer te fazer um vencedor. E eu sei que o interesse do inimigo é que você afunde nas drogas, afunde na prostituição, afunde nas dívidas, mas o interesse de Deus é que você ande sobre as águas, vença o mal, triunfe na adversidade, vença os demônios e pelo poder de Cristo se mantenha de pé. Para finalizar a minha mensagem nesta tarde para você, eu quero dizer para você uma coisa. A mão de Cristo está estendida para aqueles que querem ousar, para aqueles que querem triunfar. Não importa o tipo de território, pode ser o território mais inóspito, o território mais complicado, mais difícil. Para Deus não há impossível. Se você crê no Senhor, o Senhor te fará vencedor. O sobrenatural de Deus virá com certeza na sua vida. Quero te lembrar os passos que nós demos nesta mensagem. Deus te chama para uma vida de intimidade com Ele. E isso envolve uma vida secreta de oração. E isso envolve você remover as falsas crenças do seu coração. E isso envolve coragem, determinação, fé, confiança e, acima de tudo, certeza de que o Senhor te chamou para se mover no sobrenatural, para andar sobre as águas. Isto é, vencer os problemas, vencer os desafios com a graça e a força do Senhor. Que Deus te abençoe muito neste novo ano. Estas são as minhas palavras para você nessa primeira mensagem que estou deixando aqui nesta rádio a todos, caros ouvintes. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, quero fazer uma oração e entregar a minha vida e a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta tarde por cada ouvinte da Rádio Popular, por cada ouvinte deste programa falando de Jesus. E eu te peço, Senhor, abençoa cada ouvinte. Que a tua unção venha para a vida dele, o teu poder venha. Eu oro para que o Senhor desperte os dons que o Senhor já deu. Eu sei que tem ouvintes aí me ouvindo nesta hora, que os dons de Deus na vida deles estão paralisados. Mas a minha oração nesta tarde é para que os dons
sejam despertados e que a graça de Deus venha, que o poder de Deus venha e que a sua vida seja mudada para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Quero agradecer de coração a diretoria aqui da rádio por mais esse convite. Quero deixar aqui os meus contatos. Nossa igreja é ali no bairro Colina de Laranjeiras, a igreja Manancial da Graça. Os nossos cultos são quarta-feira às 19h30. Quinta-feira nós temos a tarde da bênção às 15 horas. Domingo de manhã a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E à noite o nosso culto de celebração ao Senhor. Igreja Manancial da Graça, rua Monte Sinai, número 2, Colina de Laranjeiras. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome do Senhor. Ok, agora são 18 horas e 46 minutos. 18h46, não, pulou agora o reloginho, 18h47. Eu quero desde já primeiro pedir perdão ao pastor Adão Rocha. Sebastião, ontem nós estávamos fazendo o programa, né? E exatamente nesse momento, quando nós fomos para anunciar o mensageiro, né, a igreja, nós falamos Igreja Batista Betel, não foi? Então eu quero pedir perdão primeiro ao pastor, ok? Por esse equívoco que aconteceu. E talvez seja porque eu estava falando com o pastor Marco Aurélio, né, da Igreja Batista Betel de Colina de Laranjeiras. A coisa, graças a Deus, gente boa, meu pastor. Estamos esperando ele, a agenda dele lá, para que ele também possa vir novamente aqui no programa. Então eu queria te pedir perdão. E mais uma vez, obrigado por não ter aceitado o convite da direção da Rádio Popular, mas sim, aceitado o convite de Deus, porque o programa é de Deus. Nós somos exatamente só instrumentos. Se o Senhor falou numa palavra chamada dons, então Deus despertou esse dom, exatamente esses dons, através do Sebastião, através de nós da Rádio Popular, para que a palavra dele fosse estendida a 22 comunidades, ao Brasil todo e também alcançando já outros países aí. Então, que o Senhor tenha aceitado o convite de Deus. Eu quero até mais uma vez pedir perdão ao pastor, e aí os pastores estão me ouvindo também, né? Que eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem exatamente qual é a fala. Quando eu digo, posso confirmar? Essa palavra, eu quero dizer ao pastor e também aos demais que estão nos assistindo e nos vendo, porque essa confirmação não é comigo. Essa confirmação é com Deus. Porque quando a Rádio Popular faz o convite ao pastor, o mensageiro, faz convite às pessoas para trazer a palavra, é para falar de Jesus. Então tem que ser confirmado a palavra dele exatamente com Deus, para ele estar aqui. Então eu quero pedir perdão também, que às vezes posso confirmar, às vezes a você que está me ouvindo aí, os outros pastores, mensageiros, eu ligo aí, posso confirmar? Está confirmadíssimo, está confirmado? Porque Deus está ouvindo e Deus é testemunha dessa fala, tá certo? Bom, palavra abençoada e com certeza nós vamos ter ao longo dos 12 meses para estar convidando o pastor novamente para estar presente aqui na Rádio Popular, trazer exatamente o estudo da palavra. A mensagem através de um estudo e simplificado e com certeza deu entendimento para o pastor ver como a gente ouve e entende a mensagem. Rádio Popular, agora são 18 horas e 49 minutinhos. Edmar Barbosa retornando à sua programação. E nós com certeza vamos pegar nossa programação daqui e deu um tilt danado aqui na nossa programação, viu, Sebastião? Já tocou nosso break comercial e nós não vimos nada. E aqui nós vamos fazer exatamente tocar os louvores. Aqui agradecendo a todos vocês que estão nos ouvindo pelo sistema da Web TV, a você que está nos ouvindo pelo sistema do site da Rádio Popular e a você que está ligado conosco pelo sistema via a cabo. A todos vocês, amanhã, o mensageiro Sebastião, amanhã ele é... Pastor, aguarda só um pouquinho, por favor, tá? Amanhã o nosso mensageiro, ele é o irmão Dinamar, da primeira igreja batista de Jacaraípe, ao que ele foi convidado, ele aceitou o convite, confirmou com Deus. Então, vamos estar aguardando o irmão Dinamar amanhã, a partir das 18 horas, para trazer também uma palavra abençoada para a minha vida,
para a sua vida e para todos nós, com certeza. Hoje, quero até mandar um abraço para meu irmão Elinho, que está no estúdio da rádio aqui no fundo, no estúdio da Rádio Popular, dando essa geral aqui para nós, com certeza, para que o programa Falando de Jesus cada vez fica bonito para Deus e com certeza Deus nos alegra muito disso. 18h51, daqui a pouquinho, ok? Nossa programação normal, vídeo a partir das 22 horas, ok? Desce, Paixão? Pode deixar recado. Pode deixar recado. Ele sempre, esse diretor meu, sempre corre, né? Pastor nunca deixou um recado, né? Pastor nunca acessou lá e deixou um recadinho lá para a Rádio Popular, né? Vai deixar, tá vendo? Então você vai achar o nosso diretor está sempre falando que você... Por que ele está falando, pastor? Porque às vezes as pessoas não querem ligar para a rádio, mas às vezes ele pode entrar no site da rádio e pedir uma oração para a família, uma oração para enfermos, ele pode pedir um louvor. Então o nosso diretor sempre está pedindo exatamente esses recados que a gente passa aqui para atender as pessoas no outro dia. 18h51, acabou, né, Sebastião? Acabou. Falando de Jesus, que pena, né, Sebastião? Pô, o programa Mensagem tão boa, o programa Falando de Jesus, mas Deus vai nos abençoar, que nós vamos conseguir fazer um programa um pouquinho com tempo maior, até mesmo para os mensageiros, coitados, eles nem mesmo sentam, a palavra de Deus tão assim, tão boa, que eles nem sentam, já está na hora de acabar o programa, né? Mas outro dia, com certeza, outra época, em outro tempo, Deus vai providenciar, é só crer, como o pastor falou, é ter fé. E graças a Deus, nós já estamos